Olá, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados especiais. Sou Renata Guimarães e convido você a ficar comigo para mais um episódio emocionante. Hoje a minha convidada é do quadro Grandes Mulheres, Grandes Inspirações. E ela é uma mulher enorme, gente, enorme de força, de fé, de mulher. Eu sou encantada desde a primeira vez que eu conheci a doutora Carla Iaconelli. Ela é ginecologista, obstetra e especialista em medicina reprodutiva. Nós vamos falar muito sobre gravidez, infertilidade, mulheres que adiam a gravidez. Nós vamos saber o porquê. Vem comigo que esse assunto é muito importante. Não esqueça de compartilhar esse episódio com quem você ama, quem está passando por esse processo, para saber que há uma solução, que nada é impossível. Quem quiser me acompanhar na rede social, meu arroba é da dor para a cor, tá bom? Deixe o comentário que eu respondo lá. Então vamos vir. Doutora, bem-vinda ao Olá, tudo podcast. bem, Renata? Tudo ótimo. Estou muito feliz em tê-la aqui no podcast da Dor para a Cor. Primeiro com a sua presença, né? Essa mulher incrível que você é. E com esse assunto que é tão importante, né? Muitas mulheres passam, muitas famílias passam, né? Porque não é... Sim. Vai muito além da mulher, né? É uma família. E eu sei que você faz o sentido, muda a vida de muitas pessoas para melhor. Sim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu tenho como uma missão. E a medicina reprodutiva, ela vem crescendo e se desenvolvendo muito. Quando eu comecei, há mais ou menos uns 18 anos, a gente tinha como definição os pacientes, né, que passavam em consulta, que estavam procurando engravidar, geralmente eram casais, Uhum. né, homem, mulher, querendo engravidar, já tentando há algum tempo, sem conseguir. Hoje, a gente tem uma gama enorme de pacientes que são elegíveis para as técnicas de reprodução humana, que já existiam antes, mas não tinham tanta visibilidade e possibilidades. Então, nós temos as mães solo, nós temos os casais homoafetivos, nós temos as mulheres que nos procuram para congelar seus óvulos, para postergar a maternidade. A gente tem a doação de gametas, doação de embriões. Então, as possibilidades são muito grandes. Eu costumo dizer que hoje em dia não tem um paciente que eu não possa dar uma solução, né? Até a cessão temporária de útero, tá aí para aumentar famílias, e tudo significa o quê? Aumentar amor, né? Sim. Aumentar a família, passar adiante seus valores, o seu amor, seu aprendizado na vida. Então é isso que eu faço. Ai, que Resumindo, eu lindo. amo isso, esse universo, e é isso que eu respiro. É nítido, né? É. Quando a gente fala com amor, o que a gente faz com prazer, né? Eu Sim. falando com você, seus olhos brilham, né? E é muito, muito gratificante saber que existe um ser humano, em primeiro lugar, e uma profissional que faz com amor. E eu imagino o resultado, quando chegam depois com um positivo, você faz o parto. Então, é uma construção, né? Que você vê Sim. até o final e o resultado é o amor. Eu sou testemunha disso, deste amor, desse crescimento e nascimento de uma família, o que é maravilhoso. Mas também nem tudo são flores, né? É uma especialidade muito difícil. Às vezes, olhando de fora, parece que assim, vai lá, faz o tratamento e engravida. Não é assim, né? A gente tem o ser humano, ele não reproduz tão fácil assim, né? Não é algo tão simples. São muitas etapas que têm que dar certo para que essa gestação aconteça, mas só consegue quem tenta. E hoje a gente tem uma probabilidade muito maior de vencer a infertilidade do que de perder. Que A bom. gente tem técnicas e métodos de ter uma transferência embrionária, que é o momento em que a gente coloca o embrião no útero, onde a gente pode selecionar bem esse embrião e Uhum. chegar a taxas até de 60%, 70%. Claro que não são todos os casos, claro que cada caso é individual, Sim. mas hoje a gente tem taxas muito boas. Mas claro que não é 100%. Então tem a Sim. parte também de conversar, de ser um ser humano, de ouvir, de estar sempre ali, mesmo quando a gente não tem o positivo, a gente precisa tentar de novo, a gente precisa se reerguer, juntar forças
para continuar caminhando em busca da realização de um sonho. Não desistir, né? E Não eu desistir. imagino que seja um tratamento que não seja fácil emocionalmente e fisicamente, né, doutora? Explica para mim como que é esse processo, assim. As mulheres chegam, obviamente, né, com uma expectativa, e você vai trabalhar o emocional também dela, né? Sim. E sempre quando a gente não sabe lidar com não, né, com perdas, né? É difícil É lidar. muito difícil. Sempre eu gosto de lembrar os pacientes que é um tratamento médico. E é um tratamento médico de meio e não de fim. Isso é um conceito importante. Então, é um isso. meio de você engravidar, é um meio de você guardar a sua fertilidade, congelando os óvulos, né? Isso é importante sempre ter como conceito, e eu acho que esse esclarecimento é muito bom. Você não pode vender uma gravidez, você não pode vender um bebê saudável. Nós somos seres humanos. Sim. Nós temos as leis da biologia. Nós simplesmente, na reprodução assistida, selecionamos os óvulos, né, que a gente consegue colher, selecionamos os espermatozoides, mas a aleatoriedade e a mágica do encontro dos gametas continua existente. Uhum. E esse embrião, que é um ser único, que vai se formar da junção desses dois gametas, é algo único. E se for para ele se desenvolver e ficar dentro do útero, claro que a gente sempre tem que tomar todos os cuidados antes de colocar o embrião no útero, vendo se está tudo bem com o útero. Estando tudo bem, a gente dá tudo o que ele precisa para implantar, se desenvolver e vir a nascer, né? Tá. E pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Certo. Isso eu preciso sempre esclarecer. No momento do tratamento, você me perguntou se é difícil fisicamente, emocionalmente. Eu acho que é difícil nas 3 esferas de saúde, que é a saúde física, mental e espiritual. Então, todos esses 3 aspectos devem ser observados, ver se, primeiro, na esfera física, uma gestação demanda muito de um corpo. Uhum. A gente precisa arrumar essa casa para receber esse embrião. Então, tem sim um preparo físico. A gente precisa usar, às vezes, suplementos, perder peso, arrumar uma tireoide que pode não estar funcionando muito bem. Ajustar, né? Tem todos esses ajustes que devem ser realizados antes do tratamento. Tá. Tem a parte mental, que é estar bem com o diagnóstico da infertilidade. A ansiedade deve atrapalhar, né? Sim. Eu sempre oriento meus pacientes que façam terapia. É uma orientação, é um encaminhamento, é um suporte. Algumas pessoas vão, outras não, mas é muito importante que você dê atenção à saúde mental. Certo. O diagnóstico da infertilidade, ele passa por todo um luto de saúde, de crença de que você simplesmente, o dia que quiser engravidar, você vai engravidar. Como se fosse fácil, assim. Eu cresci com isso, né? Eu achei, a hora que você querer engravidar, engravida. E assim, o peso que você recebe para evitar uma gestação é tão grande, e o que você recebe durante os anos de formação, de que uma gravidez vai acabar com a sua vida. Você precisa evitar a todo custo, e toma pílula, e evita, e não sei o quê, e começa a gerar uma paranoia que parece assim, gente, se eu espirrar, eu vou engravidar. Engravidar é muito fácil. Fora o quanto você prejudica, né? O seu corpo, você falou em pílula, né, Sim. doutora? Eu vejo jovens que iniciam uma vida sexual muito precoce hoje em dia, né? O mundo tá assim, e já começam, por um lado, ok, tá prevenindo a gravidez. Sim. Mas, em contrapartida, tá dando uma bomba no organismo, né? De hormônios, efeitos colaterais, problemas vasculares. Sim, é sempre uma balança, né? Um equilíbrio que a gente precisa pensar antes de iniciar qualquer medicação. Eu acho que uma jovem de 14, 15 anos, ela tem que evitar ao máximo uma gravidez. Ao mesmo tempo, se ela já tá tendo uma vida sexual, ela precisa ter responsabilidade. É muito difícil essa equação. A gente não tem a solução pronta para todo mundo, vai ser caso a caso. Vai ter paciente que é melhor que tome o anticoncepcional do que Sim, é isso que eu falei. Vai ter, só que o que eu vejo são pacientes que começam com 15 e param com 40 o anticoncepcional. Isso nós vamos chegar nesse ponto, né, doutora, aqui da infertilidade, né? Uma das causas que pode acontecer. E voltando à questão
mental num tratamento de reprodução humana, o que eu observo também é o significado que você dá ao tratamento. Uma vez que você passa pelo luto da aceitação da infertilidade, que passa por todos os estágios do luto de qualquer outra coisa. É um luto, né? É um luto. Então você vai ter o estágio da negação, você vai ter a barganha, a revolta, vai ter a depressão e finalmente a aceitação. No momento em que você consegue assimilar assim, gente, infertilidade é uma doença, tem CID, não é culpa sua. Não é porque Deus está te dando um castigo. Não é algo que você fez de errado. É uma doença. É algo que acontece com o ser humano. Quando você fala assim, ok, é uma doença, tem tratamento? Tem. Qual é o tratamento? Eu vou chegar no ponto que eu quero, que é ter um bebê em casa. Mas como que eu vou chegar? Então, esse é o significado que você dá ao tratamento. Passar pelos processos, eu vou né? chegar realizar esse meu sonho de ter uma família, de ter um bebê em casa, engravidando, porque você também pode chegar de outras formas, você pode adotar, tudo tem a burocracia, cada caso é um caso, mas se você deseja gestar, parir, amamentar, passar por todos esses processos físicos e o tratamento de reprodução humana assistida é um caminho, o significado que você dá para esse tratamento estou fazendo algo por mim, pelo meu sonho. É 100%? Não é. E não enxergar esse tratamento como uma compra, como um produto, né? Um produto. É um caminho, é um meio. Escolha bem o médico, escolha bem a clínica, confie e faça. Eu acho que esse é um dos pontos principais, né? Para você ter essa segurança. Estou no lugar certo. Isso, né? Conheça o médico que você vai fazer, pegue indicações, veja a formação, se tem experiência. Gostou do médico, gostou da clínica, cara, vai e faz assim, dando um bom significado para esse tratamento, sabendo que é um caminho de você conseguir lá na frente. Realizar talvez, o sonho, né? De você poder tentar. Mas é caro. Sim, é caro. Infelizmente, não é acessível para todo mundo. Mas se você consegue fazer, nossa, que ótimo. Tem pessoas que não conseguem. Não conseguem, exatamente. Sabe? Que não tem essa oportunidade. E isso, né? faz com que o fato de você passar por esse tratamento talvez fique um pouco mais leve. E também pense no espiritual, que nada que os seres aqui, humanos, aqui na Terra, nada do que a gente faz é aleatório. Então, exatamente, assim, tem um propósito para tudo. Se existe esse tratamento, é porque ele é para existir, né? Se existe, é por algum motivo, mais de 13, 14 milhões de seres humanos já estão nesse planeta através da fertilização in vitro. Então, olha que maravilha. Qual é o problema, né? Eu sempre falo para os pacientes, assiste o filme Joy, tá na Netflix. É sobre a história da reprodução humana. Olha, vou assistir, adoro. Sobre o primeiro bebê nascido de reprodução humana. É baseado em fatos reais, Fatos né? reais. Eu até conheci, né, o primeiro bebê nascido por reprodução humana num congresso nos Estados Unidos. Tirei foto com ela, tudo. E, poxa, ela tá aqui nesse mundo. Ela já tem 2 filhos. Então, assim, ela tá dando continuidade à humanidade. Eu acho que isso é muito espiritual. Com a tecnologia que tá avançada através do homem, Deus deu essa sabedoria, capacitou. Eu gosto muito disso. Eu acho que se há possibilidades, por que não tentar? Por que não tentar, né? Claro, você tem um sonho e existe maneira de realizá-los. E essa maneira, ela foi desenvolvida pela ciência. A ciência possibilitou isso e vem elaborando muito mais, porque isso será necessário, tá? A FIV veio para ficar. Que bom. Ela veio para ficar. Porque as pessoas estão tendo filho cada vez mais tarde. E é isso que eu quero perguntar. Desculpa até te cortar, porque eu falei, gente, eu comecei... Eu não paro de falar, né? Não, eu adoro, porque você tá falando aqui... Eu fui mãe nova, a gente tava conversando, né, nos bastidores. Pra mim foi ótimo. Né? Obviamente que tudo tem um lado, né, da balança, mas, no geral, a minha maternidade precoce foi maravilhosa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu estava conversando com você e você me falou algo que me pegou de surpresa, porque eu sou da fase de que os adolescentes engravidavam mais rápido e mais fácil, e o número era grande.
hoje, há 20 anos, vem crescendo mais de 90%, né, doutora? A maternidade após os 35 anos. Me fala sobre isso. Eu fiquei assim, eu falei, gente, como? Pois é, pela primeira vez inverteu-se. Então, a gente tem mais mães 30 a mais do que adolescentes. Olha, E aumentou muito mesmo. Isso é uma questão social, né? É uma questão social que se iniciou do que a gente estava conversando sobre a pílula, nos anos 60, 70. Então, a pílula começou com isso, a mulher ter mais autonomia sobre quando e como ela quer engravidar. é a dona do corpo dela, né? É a dona do corpo dela. Isso é uma mudança lenta que vem acontecendo, mas isso que está acontecendo hoje, essa inversão, ela vai continuar. Eu acredito nisso. Uhum. Nós temos hoje uma diminuição muito grande da gestação na adolescência por vários fatores sociais, né? Os adolescentes ficam mais em casa, eles usam mais celular, computador, não acontecem mais tantas relações sexuais entre adolescentes. Ficam isolados, mais isolados. Eu vi sobre o interessante. gap sexual dessa geração. Então, é uma geração que faz menos sexo, você acredita? Eu não tinha Também, noção disso. Na saúde pública também, a gente teve um grande, eu acredito que ganho, porque foi um aumento do atendimento às adolescentes com implantes subcutâneos que liberam anticoncepcionais. Eles duram 3 anos. Então fica ali guardadinho e seguro. Isso está sendo fornecido pelo SUS. Que bom. Né? Além disso, tem também a oferta de contraceptivos de longa duração, e isso teve um grande impacto também na diminuição da taxa de gravidez. Que bom. Temos também a maior conscientização das mulheres em relação aos próprios corpos, né? Pensando em estudar, trabalhar e ter a sua própria vida antes de engravidar. Né? Então, é isso que está acontecendo. As mulheres estão sendo mais protagonistas da vida delas. Tá. E mais independentes de uma relação com o homem. Porque quando eu fiz faculdade, há 20 anos atrás, a gente estava conversando também, eu atendia muito adolescente gestante no hospital lá, Geraldo Grajaú, que eu fazia internato. E eu perguntava para elas, porque fazia parte do atendimento, perguntar, a sua gestação foi desejada? E 90% respondia que sim. Olha! Que sim, era uma gestação desejada. Elas queriam engravidar. E elas estavam felizes da vida, elas não estavam tristes. Tipo, ai, acabou minha vida. Não, elas queriam, era uma gestação desejada. Seria uma nova fase de responsabilidade. Quero ser mãe. Quero ser mãe. Virar adulta é ser mãe. Quero virar gente grande. Como é que você vira gente grande? Sendo mãe. Era assim lá, né? E hoje em dia, essas meninas, elas enxergam que existem outras formas de ser gente grande. Não é assim, vou casar e ter filho. Isso era cultural, isso né? Era cultural. Antigamente. Isso era cultural. Qual era... Ela olhava em volta e falava assim, tá, como é que eu vou virar gente grande? Ela via que gente grande, provavelmente a mãe dela engravidou com 14. Sim. Provavelmente a avó dela, isso era cultural, era algo familiar. Sim. E na vizinhança, e as tias também, as primas, e via aí casando e tendo filho super cedo. Sim. Largando a escola pra ir cuidar da casa. Elas queriam cuidar da casa e queriam ter filho. Era o pátrio poder, né, doutora? Sim. Era a época do pátrio poder, onde o homem era o provedor financeiramente da casa e a mulher era a provedora. Ser mãe, de organizar a casa, do lar, né? Isso. Era muito assim. E hoje existe Você ainda pode querer ter essa vida, tudo bem? Sim. Mas também existem outras opções. Tem outros caminhos. Nossa, eu tô encantada, porque assim, eu vejo que as mulheres estão em busca mesmo da independência, né, primeiro, e ao mesmo tempo, essa coisa do relacionamento tá diminuindo, né, assim, isso que você falou de ficar em casa, a internet, você fica mais na parte digital do que no cara a cara, no contato, né, de conhecer. Isso aí, por um lado, não é legal, né, doutora? Eu acho que pode falar. Eu tenho uma preocupação com essa nova geração, com exposição a conteúdo pornográfico, porque isso acontece na adolescência também. Uhum. E isso distancia muito de uma relação real, cara a cara. Sim, sim.
na minha área, em reprodução humana, a gente faz o tratamento acontecer independente de acontecer uma relação sexual, né? Sim. Então, na minha visão, está havendo uma separação entre o que é um relacionamento, o que é uma relação sexual e o que é reproduzir-se. E isso está se distanciando muito. E isso é algo que, assim, que me preocupa. Eu acho que é um tema para os próximos anos, para a gente pensar nisso, assim, o que isso impacta nessa nova geração que está vindo, né? O que eles dão, o que significado que eles dão para uma relação sexual. Não tem mais aquela coisa de, eu vou me relacionar com alguém para um dia casar e construir uma família com essa pessoa. Não, um planejamento, hoje é totalmente independente. Não Não diria totalmente. Claro que existem bolhas. Muito, né? A gente sabe que existem bolhas, tem muitos lugares, tem religiões, Sim. existem educações diferentes, mas eu digo em modo geral. A gente tá falando sobre planejamento, né? Sim. Ele é muito importante para quem, né, quer engravidar. A mulher, a família que quer, né, engravidar. Como que faz esse planejamento reprodutivo, assim? Como que é? A mulher, ela agora eu quero ser mãe, eu sou casada, mas eu descobri uma dificuldade. Outra coisa que é importante eu falar antes de esquecer. Geralmente, a mulher se culpa da dificuldade, mas nem sempre é a mulher, né, doutora, que tem a dificuldade. Sim, nossa, são tantos assuntos pra gente falar. Eu acho que esse episódio vai durar 3 horas. E eu adoro. Não, a mulher não é sempre a culpada, mas é que a gente sempre quer colocar as culpas nas nossas costas, porque somos nós que geramos, nós que engravidamos, nosso corpo que muda. Então, logo, a responsabilidade maior inconscientemente, a sociedade acredita que ela não engravida, né? A culpa é dela. Culpa, né? Geralmente. Mas vamos lá, vamos aos dados, né? A realidade, a estatística. A realidade é que, se você pegar 100 casais que estão tentando engravidar e não conseguem, 30 vai ser um fator feminino. Infertilidade, a gente é sempre conjugal, quando é um casal, né, hétero, homem, mulher, tentando engravidar. Tá. Então, 30% dessas dificuldades vão ser fatores femininos, seja um problema na trompa, na ovulação, no útero, nos hormônios, vai ser um fator feminino. 30% vai ser um fator masculino, onde o homem vai ter alguma alteração na contagem de espermatozoides. É só isso no homem? Não, no homem culmina nisso. Tá. Né? Então, assim, pode ser a causa dessa alteração de contagem, pode ser hormonal, pode ser genética, pode ser local ali do testículo, pode ser uma série de coisas, mas no final... Se resume nisso. Se resume nisso, por quê? Não vai vir quantidade, nem motilidade, nem formato, e pode ter uma alteração da função do espermatozoide que a gente vai ver no espermograma. Tá. 30% são os dois que têm alguma alteração. Ou seja, tá igual. É misto. Então, aí a gente já tem 90%. E os outros 10% é uma situação que é a situação mais difícil para o médico e para o paciente, né? E essas pessoas, elas se sentem muito, muito mal no momento desse diagnóstico, que é infertilidade sem causa aparente. Onde a gente pesquisa tudo e não encontra um motivo. Mas esse motivo existe. Esse motivo tá lá. Acontece que a medicina ainda não encontra, não consegue afirmar que é por isso ou por aquilo. Tá. Às vezes tem algo subfértil, alguma coisa que esse casal vai demorando para conseguir engravidar e acaba tendo que fazer um tratamento. A cada 5 casais que fazem um tratamento de fertilização, um engravida naturalmente depois. Tipo, desbloqueia, né? Isso acontece. Relaxa, desbloqueia. Acontece. O segundo filho vem natural. Já vi muitos casos também. Tá? Isso acontece em 1 a cada 5. Olha. E o que é considerado, assim, por exemplo, até é um prazo, tentativas, 1 ano? Eu não consigo. 1 ano? 1 ano se você tem até 35 anos. Pois a prova, fertilidade a gente descobre se é ou não fértil pondo a prova, não tem outro jeito. Praticando. Praticando. Literalmente, vamos praticar. Literalmente tentando, no período fértil, tendo relação, Sim. né, se expondo ao risco, assim, tô na chuva, vamos ver, é pra se molhar. Se depois de 1 ano você não engravida e você tem menos de 35 anos, tem alguma coisa errada. Tá. Tem alguma coisa errada.
Tem que investigar. Tem que investigar. Se você tem mais de 35 anos, o prazo são 6 meses. Por quê? O fator mais determinante no sucesso de você ter uma gravidez é a idade da mulher. Então, quanto mais o tempo passa relacionado à idade da mulher, mais difícil vai ficando. Você diz assim, além da idade cronológica, a idade dos órgãos, né? O útero, você falou dos ovários, eles envelhecem, né? Junto. Sim, e por mais que você tenha uma vida extremamente saudável, por mais que você só coma orgânico, por mais que você não fume, que você não beba, por mais que você esteja maravilhosa, os ovários, eles sofrem um envelhecimento que é do ovário e só dele. Porque quando a gente está na barriga da nossa mãe, os ovários surgem, os óvulos surgem. Sim. E surgem numa quantidade enorme, tipo de 20 milhões. Quando a gente nasce, essa quantidade já caiu pela metade. E aí, Nossa. eles vão reduzindo. Acontece, sim, um funil de seleção de óvulos, porque eles vão sobrando os melhores, sobrando, hein? Você vai Porque selecionando, né? Vai começar... no dia que você menstrua, que é quando o seu eixo hormonal amadurece, e você começa a ovular e liberar esses óvulos, tem, assim, 7 milhões, sendo que você tinha 20. Tá. Tem 7 milhões. Quando você ovula a cada ciclo menstrual, você gasta, não é gasta, você libera, você... Isso é fisiológico, isso é normal. Sim, Fala sim. gastar é até ruim, né? Mas você dispensa de aproximadamente uns 700 óvulos. Porque você tá usando, né? Tá ali ativo, né? Sim, são 700 óvulos para um crescer e ovular. E o resto é descartado. Nossa, que desperdício. É um desperdício. Mas é assim Mas que é a natureza, né? A natureza é assim, ela é maravilhosa, né? Mas é assim que funciona. Então, a cada mês, você vai reduzindo a sua reserva ovariana. E esses óvulos, eles, no momento em que eles estão nos nossos ovários, eles estão parados num estágio de divisão celular. Tá. Então, você lembra que na escola a gente aprendeu a mitose e a meiose? Lembro, adorava essas... Eu amava, eu também era apaixonada. A meiose é o processo pelo qual a gente produz os gametas. Porque a gente tem 46 cromossomos, né? Sim. Os gametas eles vão sofrer essa meiose porque eles vão ter 23. Para juntar com outro gameta, o gameta feminino é o óvulo, o masculino é o espermatozoide. Sim. Na hora que junta, forma 46, porque forma um novo organismo. E tem que ser 46. Tem que ser 46. Pra ser perfeito. Por quê? Se tiver alguma alteração numérica de cromossomos, esse embrião ele vai ter o que a gente chama de aneuploidia, que pode culminar simplesmente numa não implantação ou num aborto, ou numa síndrome. Se o bebê vier a nascer, pode ter alguma síndrome, né? Que é a síndrome de Patau, síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Klinefelter, algumas síndromes que são relacionadas aos cromossomos. Quanto maior a idade da mulher, mais tempo essa célula vai estar parada, estacionada nessa divisão celular, que ela só se completa quando a mulher ovula. Ah. Quando acontece a fertilização, no momento de engravidar. Tipo, ovulei, esse óvulo está sendo liberado para ser fertilizado. Uhum. Nesse momento, essa divisão se completa. Só que quanto mais tempo esse óvulo passar esperando por esse dia, maior risco de dar erro nessa divisão. Então, quanto maior a idade da mulher, quanto mais ela adiar, o risco é maior. Acontece. Maior o risco de aborto, maior a infertilidade, maior o risco de uma síndrome. Isso, assim, é popularmente que as pessoas sabem disso. Que após os 40 aumenta o risco de síndromes cromossômicas. Sim. Isso é sabido. E não depende da medicina isso. A Isso medicina não tem nada, medicina. Não consegue evitar. Sim, só que a reprodução é algo tão íntimo e é algo tão difícil da gente lidar, porque eu acho que é o passo mais importante que a gente dá na vida. Sim. É ter filhos. Pro resto da vida, né? E é algo que às vezes a gente não quer lidar com aquilo naquele momento. Então você tá com 30 anos e vão perguntar pra você, e os filhos? Você vai falar, pelo amor de Deus, não quero saber de filho agora, não fala comigo sobre isso. É verdade. Mas o que você me perguntou sobre o planejamento reprodutivo,
E isso tem que estar na nossa cabeça, porque a gente tem um planejamento de tudo. A gente tem um planejamento de carreira, a gente tem planejamento financeiro. Por que a gente não vai ter um planejamento reprodutivo? Sim. Talvez você nem queira olhar para isso. No momento, né? No Você momento. tá focado em outras coisas que são Mas prioridades pra sua vida nesse momento. Para só um pouco. Para só um pouco. Um final de semana e conversa com você mesma. Cara, eu não tô pensando nisso. Eu não tô me planejando. Será que deixar isso na mão de Deus, na mão do tempo, na mão dos acontecimentos é a melhor coisa? Será que eu posso fazer algo para me planejar? Será que eu posso passar numa consulta para fazer um check-up da minha fertilidade, para ver como é que estão meus hormônios, meus ovários? Será que não é viável? Será que você não deveria conversar sobre congelamento de óvulos? Pensa nisso, pensa em você, pensa na sua vida, porque eu não sei, eu tenho 2 filhos. E foi o passo mais importante que eu dei na minha vida. Eu concordo. E eu super concordo também, que eu tenho pacientes que falam assim pra mim, eu não quero ter filho, e acabou. Já fiz essa conversa interna e tá resolvido. Ok, nunca mais eu toco nesse assunto. Tudo bem. Nunca mais. Tá tudo bem também, se não quer, né? Mas assim, se você não olhou pra isso, olhe, antes de olhar pra trás e falar assim, putz, por que eu não parei pra ver? Porque eu estou, assim, agora eu vou falar de mim. Eu tô cansada de estar no meu consultório, senta uma mulher na minha frente de 43, 44 anos, falando assim, por que eu não congelei óvulo? Por que ninguém falou pra mim? Por que ninguém me alertou? Vem um arrependimento, né? E o tempo conta. Agora você tem que correr atrás do tempo. Aí você precisa correr atrás do tempo. Claro, como eu te falei no início da conversa, não tem um caso de reprodução humana que eu não consiga dar um caminho. A gente tem os caminhos, mas aí vai da pessoa aceitar aquele caminho ou não. Uma mulher de 46 que já tá na pré-menopausa, não congelou óvulo, não tá conseguindo engravidar com os próprios óvulos. Ela tem como engravidar. Ela pode usar um óvulo doado. Sim. Mas aí vai dela aceitar esse caminho. E é um caminho maravilhoso, sabe? Então, assim, a gente tem solução para todos os casos. Sim. Até pai solo a gente tem. Que é muito legal também, é muito bacana, né? Então, até isso a gente consegue fazer esse tratamento. Mas a pessoa precisa entender que nem tudo vai ser do jeito que ela imaginou. Eu imaginei que eu ia engravidar transando. Não, e isso que você falou, porque assim, a gente vê o lado, a maternidade, a sua especialidade, ginecologista, obstetra, é linda, mas a gente não fala do lado triste, né? A gente só fala da vida, de nascer. Eu sou formada como doula e educadora perinatal. E tem um lado muito triste, que impacta muito, né? Que a gente vê aquela construção e nem sempre, eu falo assim, uma gestação e um parto é uma caixinha de surpresa. Porque elas chegam lá, eu quero ter parto normal, quero ter parto natural, sem anestesia, calma, vamos, né, por partes, porque é uma caixinha de surpresa. Eu preciso te perguntar isso. Recentemente, eu li 2 matérias de 2 pessoas da televisão que perderam os filhos no 8º mês de gestação. Novas, já era uma já era o 2º filho, e aquela Tati, eu acho que ela já perdeu uma gestação e tentou, e essa estava correndo tudo bem, ambas, tudo bem. Doutora, quando acontece uma situação dessa, de perda, tudo bem, no começo já é triste, mas quando você, né, no finalzinho, que já está tudo pronto, tal, acontece e o neném parou, simplesmente. Para essa mulher retomar a ideia de uma gestação, é difícil, acredito que seja difícil, mas assim, ela desiste, como que é esse processo depois? Tão difícil, né? É um luto. Eu não consigo imaginar, gente, não dá. Acho que é difícil, eu não passei por isso, eu não saberia dizer, mas é um luto enorme. Tem várias maneiras de você encarar esse luto e cada pessoa vai achar o seu caminho para conseguir atravessar esse luto. Sim. Aí cada um vai dar o significado, eu acho que passa por muita terapia. Tem que passar, porque... E, enfim, acho que é uma dor que não tem fim, né? É uma dor que vai ficar. Um filho não substitui o outro. Na reprodução humana, a gente passa muito por isso com as pacientes. A maioria das vezes é no começo. Então, o que a gente fala muito sobre
não negar esse bebê. Aquele bebê é seu filho. Ele pode ter parado antes. Tem paciente que até dá o significado do próprio embrião que nem implantou, ela faz um luto daquele Sim, embrião porque ela tava. e é importante que se É faça. importante. Você pode fazer o luto de um tratamento que nem chegou a Não deu acontecer, porque não certo. teve nem embrião para transferir, não teve. Mas o luto de uma criança que já está com 8 meses é incrivelmente dolorido, porque nesse momento ela precisa passar pelo parto. Exato. E a criança nasce perfeita. A criança nasce e é dolorido demais, é muito difícil. É um acolhimento multidisciplinar É. que passa por médico, terapeuta, psiquiatra e tudo mais que essa paciente precisar. Eu fico emocionada porque, assim, eu li uma carta dessa Tati falando que, ou da atriz, não lembro. Eu passei por isso, né? Por isso que eu tô te perguntando, mas eu passei com 4 meses de gestação. Da minha terceira gestação. E eu quero entrar no assunto agora, porque a minha experiência, eu fiquei passada. As doenças femininas, que influenciam muito, né? Numa perda gestacional. Sim. E era a minha terceira gestação. E assim, eu já sou mãe, né? Então eu fui fazer ultrassom. No segundo ultrassom eu olhei assim e falei, tem alguma coisa errada. E eu me sentia muito mal. Aí o médico falou, olha, essa gestação provavelmente não vai seguir adiante. Eu me agarrei naquela criança, doutora, que eu não queria aceitar aquilo. Você não queria deixar Eu ela não embora. queria deixar ela embora. Era pra, tipo assim, ele falou, a qualquer momento, eu tava no segundo mês de gestação, ele falou, a qualquer momento você vai perder. Eu segurei até o 4º mês, porque eu não queria me desprender. É um amor, assim, né? E aí chegou o momento que eu perdi. Foi o momento que, enfim... Era o tempo que era o nós tempo tínhamos, que você... era a missão, entendeu? Sim. E assim, foi uma despedida muito bonita, nossa. Eu comprei, era uma menina. Eu tenho 2 meninos, era uma menina. Eu coloquei nome. Qual o nome dela? Marina. Marina. Coloquei nome na Marina. Desculpa. Imagina. É que assim, a gestação é maravilhosa, mas nos maravilhoso. pega de surpresa, né? Sim. E assim, eu lembro que quando eu fui fazer ultrassom, ela ainda estava no meu útero. E eu tive que entrar em trabalho de parto. E depois eu fui fazer ultrassom de novo, meu útero vazio. Aquilo, sabe, me deu um... Eu falei, gente, como assim? Há poucos minutos estava dentro de mim, batendo, né? Coraçãozinho, e agora tá vazio. E os sintomas do beta-HCG, né? Do hormônio da gestação, meu peito começou a sair leite. É muito difícil isso. Minha barriga inchada. Eu fiquei tomando, nunca vou me esquecer o nome do remédio, que chama Metergin, alguma coisa assim, que é para contração, né? E eu sentia uma contração durante 2 meses, e aquele leite saindo, e eu tendo que lidar com luto, tendo que cuidar de 2 filhos. Ai, meu A Deus, mulher... é muito difícil. Não, é muito difícil. E aí, eu vou te falar que eu só consegui me desprender mesmo, libertar ela, porque eu fui no médico, eu não consegui mais engravidar depois. Nunca mais. E o médico falou, você deixou o seu útero em luto. Seu útero ficou em luto, então você bloqueou mesmo. Eu tive que trabalhar isso na gestação, sabe? Depois da gestação, fui pra terapia, trabalhei muito. Eu me libertei faz pouco tempo. E se eu te falar que o ultrassom dela e as roupinhas dela, eu doei, não faz muito tempo. Sim. Porque eu ainda fiquei, sabe, com aquela coisa. E eu descobri, e aí esse ponto que eu quero chegar, que eu tinha um pólipo. Então, uma das causas que eu não consegui segurá-la foi esse pólipo endometrial, que eu não tinha ideia do que era. Eu fui descobrir depois que eu perdi, fazer ultrassom, e tava lá ele escondidinho, sabe? E é isso que eu quero perguntar para você, a saúde feminina, né? Existem muitas doenças femininas que impedem uma gestação, ou no meu caso... Ou podem levar a abortamento. Abortamento. Existe a endometriose, né, que eu anotei aqui. Vamos falar primeiro da endometriose, doutora. Muitas mulheres são afetadas por essa doença da endometriose e nem sabem, às vezes. Sim. É importante, se você está pensando em engravidar, faça uma consulta pré-gestação. Tá. Passa com o médico e fala assim, vim aqui para ver se está tudo bem para eu engravidar. Eu faço muito isso no meu consultório. As pacientes querem engravidar, falam assim, olha, eu tô com 34 anos, quero engravidar no ano que vem, eu vim ver se tá tudo bem para engravidar no ano que vem. E aí a gente faz um check-up.
e olha, vamos ver se tá tudo bem. É importante Muitas vezes isso. a gente descobre doenças como endometriose, pólipo, mioma, alterações clínicas também, como hipotireoidismo, alguma anemia, coisas que vão Sim, impactar, que vão impactar, né? até vermes. Nós temos que tratar verminoses antes de engravidar. Tem coisas que a gente acaba nem sabendo que tem. Em relação à endometriose, é uma doença que ela é muito prevalente nas mulheres. É uma doença inflamatória e ela pode diminuir a sua capacidade reprodutiva. Certo. Então, 50% das pacientes com endometriose vão ter dificuldade para engravidar, Tá. tá? A endometriose é um fator de infertilidade grande, importantíssimo e que deve ter um cuidado e uma visão do médico pensando em o que eu preciso tratar aqui para melhorar a taxa de gravidez dessa paciente. Muitas vezes a paciente tem que congelar óvulo pela endometriose. Nossa. É como se fosse uma doença que deteriora a fertilidade da mulher ao longo do tempo e que o indicado muitas vezes é congelar óvulo. Tem endometriose que dá no ovário, que forma cistos enormes nos ovários. É isso que eu ia te perguntar. Como saber que eu tenho ou desconfio que eu tenho uma endometriose? Quais são os Primeira sintomas? coisa, a endometriose a gente diagnostica na conversa, muitas vezes, na anamnese do paciente, perguntando sobre cólicas, sobre dor na relação, sobre alterações intestinais durante o ciclo, sobre alterações urinárias, sobre... É uma entrevista, muitas vezes a gente tem muitas dicas. Então, essa mulher, ela vai ter muita cólica, ela vai ter dor na relação, e muitas vezes isso desde a adolescência. É isso que eu ia perguntar, é desde o início do ciclo menstrual. Muitas vezes, desde a adolescência, já vem com esses sintomas. Tá. Aumenta a incidência, passando dos 30 35 anos, começa a ter mais sintomas, a gente fazer mais diagnóstico. Muito bem, a pílula mascara muito a endometriose, né? Então, muitas mulheres tomam pílula, acabam não tendo sintoma, mas a doença tá lá. Aí a gente passa para o diagnóstico de imagem. Porque a endometriose, ela é caracterizada por implantes de endométrio, que é o tecido que reveste o útero por dentro, que é aquele tecido que cresce e descama todo mês. Na menstruação. Na menstruação. Tá. Só que aí acaba tendo implantes desse tecido em outros lugares na pelve que não dentro do útero. No peritônio, no ovário, no intestino, na bexiga. Nas trompas, nas né? trompas, pode ter em qualquer lugar. Tá. A gente consegue, muitas vezes, no exame de toque, sentir esses nódulos. Então, a gente consegue fazer diagnóstico também no exame ginecológico. Tá. De toque vaginal. E também pelo ultrassom transvaginal, mas um tipo de ultrassom transvaginal com preparo intestinal e através do exame de imagem ressonância de pelve com contraste. Nossa. Esses são os exames de imagem que a gente pode dispor para fazer o diagnóstico de mapeamento. Tá. Para saber onde está cada lesão, qual o tamanho e qual a penetração dessa lesão, porque ela pode ser superficial ou pode ser mais aprofundada. Aham. Tá. Pacientes, muitas vezes assintomáticas, podem ter endometrioses profundas. E pacientes muito sintomáticas podem ter endometrioses superficiais. Olha. Então, também, a gente precisa de muita sensibilidade na conversa, no exame físico e na avaliação diagnóstico por imagem. E aí, a gente vai entrar em outra etapa, que é o tratamento. Quando a mulher tem dor, a gente precisa pensar em tratar a dor, melhorar a qualidade de vida. Isso. Tudo isso vai impactar na melhora da saúde, da inflamação e também dos resultados reprodutivos. Né? Se a gente conseguir ter um tratamento bom, às vezes funciona, às vezes não. Muitas vezes a gente precisa operar essa paciente, porque a cirurgia é a única forma de retirar todas as lesões. A gente não tem um tratamento clínico que cure por completo. O tratamento clínico, ele vai fazer com que esse ovário seja bloqueado. Então, enquanto ela está tratando clinicamente, ela não engravida. Entendi, porque vai bloquear, né? Vai bloquear. Então, nós temos muitas vezes, como médicos, que ver assim, essa paciente, ela precisa tratar a dor, ela precisa tratar a infertilidade. São dois caminhos diferentes.
que a gente pode tomar ou não. E cada endometriose é uma endometriose única. A gente não tem como pegar o tratamento da amiga e falar assim, a minha amiga tratou assim, também quero tratar. Porque cada organismo funciona de um jeito, reage de um jeito. A minha amiga operou, então eu também quero operar. E você tomou tal remédio, eu vou tomar também. Não é assim, cada mulher vai ter um tipo de legal, viu, pessoal? Isso é muito importante. Endometriose é uma doença que vai ser única. A sua endometriose é só sua. É uma doença que ela vai se manifestar diferentemente em cada mulher e em cada etapa da vida, porque ela também pode progredir, ela pode aumentar, ela pode... se você tem endometriose, engravidou do primeiro filho e depois tá difícil do segundo, ela pode ter progredido e tá te... Aí tem que fazer tudo de novo, né? Investigar, tal. Isso, talvez tenha que operar, talvez tenha que tratar, talvez tenha que fazer uma FIV. Nossa, gente... Né? Não é fácil, né? Esse caminho é muito complexo. E é uma medicina individualizada, é uma medicina especializada, é uma medicina com uma visão de resolver o problema daquela paciente naquele momento. A endometriose é isso. Ela pode te causar problemas em uma fase da vida, na outra. E um diagnóstico precoce, doutora, ajuda mais? Ajuda muito. A endometriose, ela demora muito para ser diagnosticada. Geralmente, tem um estudo que mostra que pode demorar até 10 anos, 7 anos, o diagnóstico de uma endometriose, e a paciente todo mês tendo dor, sendo internada. E achando que aquela cólica é uma cólica do ciclo menstrual. Isso, e pode ser uma endometriose. Demora. Nossa, gente. Então você que está passando por isso... Procura a doutora Carla, que ela vai te ajudar. Não, é sério. Porque... A dor tem que ser valorizada. Exatamente, porque às vezes a gente passa, assim, muito batido, né? Assim, eu tô com cólica menstrual. Mas não, às vezes... É da menstruação. É da menstruação, é normal. A pessoa fica toda encurvada, não consegue sair de casa. Incomodada, tem que tomar um monte de remédio. Desconfortável. Não é normal. Não é normal. E tem os primos da endometriose, né? Que é a adenomiose. Essa eu não conhecia. Que é a endometriose, que ela fica infiltrada no útero. Então, isso dá hemorragias, dá grandes sangramentos, pode dar muita dor e infertilidade. Acho que eu preciso te procurar. E tem o endometrioma também. Você tá falando aqui, eu tenho sintomas. Que é o cisto de ovário de endometriose. Nossa. Então, você vê que é um universo a endometriose, né? Você tá falando aqui, eu tô me identificando. Agora sim. É sério. Venha. Mudança de estilo de vida. Influencia? Em tudo. Porque aí você muda os hábitos para melhores, né? Assim, você vai... Agora, se você tem um hábito péssimo, impossível, né? Assim, hoje, a gente tem uma estatística aí de aumento de obesidade, de aumento de infertilidade, e tudo isso está relacionado ao estilo de vida, não adianta. Fumantes. Sim, adolescente fumando vape, adoidado, né? Que é um perigo, né? Muito refrigerante, muita bebida alcoólica. Bom, vamos lá, gente. Estilo de vida é o que define como você vai ser nos seus próximos anos, como você vai viver. Longevidade, né? Longevidade. E a gente pode extrapolar isso para várias áreas da vida. Então, assim, se você tem uma poupança, você pode torrar tudo, você vai ser feliz durante um ano, vai gastar tudo que você tem na poupança, depois você vai lutar o resto da vida vendendo almoço para pagar janta. Porque você foi feliz durante... Intensamente. A saúde é igual. Então, você, cuidando da sua saúde direitinho... vendo o que dá para fazer para melhorar a sua vida, a sua longevidade, diminuir a inflamação, você vai viver melhor mais tempo. Sim. Logo, a sua fertilidade vai melhorar e o risco de você ter doenças vai diminuir. O que eu falo é muito simples. Comer bem. A melhor dieta que a gente tem para a saúde como um todo é a dieta mediterrânea. O que seria essa dieta mediterrânea? A dieta mediterrânea, ela é baseada em variedades, em comer vegetais, como... Mais raiz, menos plástico. Não, plástico, nossa, gente... Eu lembro que você falou... Vamos falar do plástico, porque a gente tá ferrado de plástico. Eu fiquei com medo, plástico e micro-ondas. Você não pode esquentar plástico no micro-ondas. Não, pra mim a comida no micro-ondas já é um problema. Não, mas assim, olha, vamos focar no que dá pra fazer no dia a dia sem ficar paranoico. O que dá pra fazer? Primeira coisa, não fumar, não beber. Álcool é socialmente intrincado na nossa vida, então você vai num evento, você sai pra jantar. Nossa,
Eu adoro vinho, adoro. Nossa, se eu pudesse, eu tomava vinho todo dia. Mas, o que acontece? A mulher e o homem têm uma metabolização do álcool totalmente diferente. Os homens, eles têm mais capacidade. E o fígado é um órgão sensível. Se você toma vinho todo dia, ao longo de 20 anos, você vai ter um risco de ter uma cirrose, né? Algum problema no fígado. A mulher é o seguinte, 7 doses por semana, ela já pode, ao longo do tempo, ter uma lesão hepática. E o homem são 14 doses. Nossa, então, assim, mais sensível a mulher, a bem mulher mais sensível. é muito sensível ao álcool. A gente não sabe qual é o limite. Enfim, e tem trabalhos falando aí que álcool é até cancerígeno, né? Ele Eu induz acredito que seja. ao câncer. Então, isso a gente precisa tomar cuidado. Gente, socialmente, você tomar uma dose por semana, eu acho que não vai acabar com a sua vida, né? Tem que ter o limite, o equilíbrio, Você né? brindar, comemorar. Assim, muitos médicos falam álcool zero. Eu posso falar numa consulta, assim, protocolar, de aconselhamento. Eu aconselho que você não beba, mas eu sei que você vai beber. Não dá, né? Assim, aí você fala, pelo menos tenta ficar, né, de boa. Exatamente. Diminuir. Agora, cigarro, eu acho inegociável. Eu eu também acho que, acho. assim, cigarro, vape, seja lá o que for, né? Acho que você tem que evitar mesmo. No geral, independente, né, de sim, qualquer sim. coisa. Também acho. Comer bem a tal da dieta mediterrânea, você põe no Google, fala assim, como faz a dieta mediterrânea? Aí você vai estar bem orientado. Procure um nutricionista de preferência, né? Sim. Porque o nutricionista vai te ajudar, aliás, ele vai te ajudar pessoalmente com a sua rotina, com o que você gosta, o que é importante, o que tá te faltando. Procure um nutricionista que é melhor. Eu acho que é o caminho correto mesmo, eu fiz isso. Tá? Mas, enfim, em termos gerais, sabe-se que a dieta mediterrânea ela é maravilhosa para fertilidade, para endometriose, que é muito bom. Enfim, se precisar de um norte e não tiver com dinheiro para pagar a consulta no nutricionista. Sim. Outra coisa, se hidratar, beber bastante água, fazer atividade física. Atividade física é remédio. Você vai fazer 30 minutos, 5 dias por semana, tá maravilhoso. Eu faço isso. E virou uma dopamina pra mim. Maravilhosa. Se você conseguir fazer isso, já É um estilo de vida tá que maravilhoso. eu adquiri. Assim, você conseguir fazer 30 minutos de atividade física 5 vezes por semana, vai ser o que você não vai tomar remédio, você vai ter uma cabeça melhor, vai funcionar tudo bem. A outra coisa é se expor ao sol, minimamente, né? Sair. Vitamina D. Vitamina D. Ir lá forinha, né? Nossa, como é importante a vitamina D, né, doutora? É importante. Ir lá fora, ver o mundo. Sai do computador, Tomar sai sol do celular. porque a gente fica nessas luzes aqui. Não é a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa, né? Claro, usar filtro solar, cuidado com as manchas, cuidado com câncer de pele. Mas 15 minutinhos... É saudável. É saudável. Nos horários que não seja... que seja antes das 10, depois das 4... Uma exposição solar é saudável. Mínima, né? É saudável. É que nem bebê, né? Bebê também precisa, né, disso. Sim. Então é isso, assim, não é tão difícil você optar por essa vida. Mas, assim, existem os exageros, né? Você não precisa fazer um shot de não sei o quê, com gengibre, com couve. Agora tá na moda... Aí começa a complicar demais. Efeito manada. É o que você falou, você vai indo pelas... Vai complicando. Eu consegui emagrecer 20 quilos, quase, com esporte. E eu fui numa nutricionista, fui no médico de obesidade, que aí vieram doenças associadas, né? Da obesidade, inclusive a infertilidade. E eu comecei a entender a minha relação com o alimento. E isso que você falou, eu falei, quero saber do Mediterrâneo, porque eu eliminei muitas coisas na minha vida. Uma coisa que me marcou muito numa palestra que você estava, a doutora até falou, é plástico. Sim, tem plástico em tudo. O plástico é algo que ele não some. O ser humano foi buscar o petróleo lá embaixo da terra. E aí o ser humano produziu um monte de plástico para colocar coisa dentro. E aí o plástico virou... Porque o plástico é barato, né? Enfim. Dura, né? Barato e dura. Só que dura para sempre. E aí esse plástico, ele não some. Ele não vai ser absorvido pela natureza. Ele vai virando plásticos cada vez menores. Virando microplásticos e nanoplásticos. Que vão estar em tudo. Então, se você toma uma água na garrafa, você está tomando plástico. Porque ele solta, né? Ele solta. Ainda mais se essa garrafa for aquecida pelo sol, enfim, vai soltar.
Tá. Você vai ingerir esse plástico. E assim, e não é paranoia. Isso é comprovado. Tem estudos que mostram que tem microplástico no nosso sangue, no nosso cérebro, na placenta, no ovário, no testículo. Em todos os nossos órgãos tem um nanoplástico, um microplástico. Só que esses plásticos, eles também têm outros produtos que são os fitalatos. Que prejudicam, né? Que vão prejudicar o nosso corpo como disruptores hormonais. A gente tem, sim, um impacto acumulativo. Só que assim, quanto de microplástico é aceitável no nosso corpo? Então. Até a gente ter um grande problema. Porque eu vejo que tem aumento de puberdade precoce, de menopausa precoce, de infertilidade. O sêmen, se a gente for ver numa linha do tempo, o sêmen diminui cada vez mais. Vai prejudicando a qualidade de tudo, E né? é claro que eu não vou falar que isso é só microplástico. Isso seria muito, né? A gente não consegue dizer o porquê. São muitas coisas, são muitos porquês, né? bem complexo. São muitos porquês. Porque tem o microplástico, tem os estabilizantes, corantes, conservantes, agrotóxicos, poluição. Quando você queima um plástico, esse plástico ele tá no ar, você vai respirar, você respira produto químico o tempo todo num lugar contaminado. É um absurdo, né? Você falou de menopausa, eu queria fazer uma pauta sobre menopausa. Bora. Mas eu quero fazer uma pergunta. A menopausa, qual que é a idade que a mulher começa a entrar? A idade normal para entrar numa menopausa? Você falou de menopausa precoce, eu falei, preciso perguntar para ela. Menopausa. Menopausa, você sabe que menopausa é o nome de um evento que é a última menstruação. Isso é menopausa. E menarca é o nome que você dá na primeira menstruação. Só que, assim como na primeira menstruação, não é assim, menstruei, pronto, sou adolescente. Tem toda uma transformação que dura anos. A menopausa é a mesma coisa. Tive a última menstruação, pronto, estou na menopausa? Não. Sou uma mulher que não menstrua, que não produz mais hormônios? Não. Essa transformação ela pode começar até 8 anos antes desse evento. Então, que é o climatério, que é o famoso climatério. Que é a transição, né, menopausal. Então, a gente tem, antes desse evento, que é a última menstruação, e para depois, a gente tem transformações que acontecem com o nosso corpo, porque a gente vai se transformar de uma mulher que ovula para uma mulher que não ovula. E é como uma transformação, e isso é muito bonito. Isso acontece com todas as mulheres. E que bom, né? Sinal que estamos vivas. Geralmente, isso acontece entre os 45 e 50 anos de idade. A idade média é uns 50, 51, né? Mas a gente tem essas transformações vindo, só que elas são muito intensas. E elas podem nos trazer alguns prejuízos aí para a longevidade. Portanto, é importante que você sempre converse com o seu médico e que você saiba quais são esses sintomas, né? Eles passam por perda de sono, perda de memória. Pode vir um quadro de depressão. A gordura corporal passa a ser diferentemente distribuída. A textura da pele muda, né? A textura da pele muda. A gente começa a ter uma inversão, assim, de massa magra, né? Para tecido adiposo. Começa a conquistar menos massa magra, ter flacidez. Então, são mudanças, assim, até a visão muda, né? Assim, a gente começa a enxergar pior. Sim, eu acho que eu estou nesse processo. Eu não me considero, mas eu acho muito bonito, assim, sabe? Eu tenho 47 anos, estou nesse processo, mas eu me sinto jovem, eu sou muito ativa, faço esporte, uma alimentação, mas tô com insônia, eu não me deixo me abalar por isso, né? Eu falo, sinal que eu tô viva, tá tudo certo, faz parte da natureza. O importante é estar sempre em acompanhamento médico, se for o caso, faça a reposição hormonal, se for o caso, use antidepressivo, se for o caso, vai tratando, vai se cuidando, né? Para que você continue produtiva, para que você continue bem, mas é muito importante aceitar isso também, do mesmo jeito que a gente tem que aceitar. Aceitação, que a gente tem uma idade reprodutiva ótima, né? Imagina você ter que... E eu atendo pacientes diariamente que estão tendo que aceitar duas coisas. Que elas não são mais férteis e que elas estão entrando na menopausa. O entrar na menopausa, eu acho que elas automaticamente linkam, assim, estou envelhecendo
E já se sentem, sabe, uma mulher... Mas, gente, não é assim. Eu, sinceramente, não vejo a hora de entrar na menopausa, porque eu me sinto jovem. Pra mim vai ser menos um problema, sabe, no sentido assim. E eu vou continuar fazendo esporte, vou fazer tudo, porque eu acho que tá aqui o negócio, tá na mente. Sim. Obviamente na parte fisiológica, hormonal, mas é o que você falou, tem caminho pra tudo. Sim, é tão individual, é do mesmo jeito, a gente não tem como tratar todo mundo. Fala assim, ai, menopausa faz isso, toma tal suplemento, toma tal remédio. É, porque cada organismo é um organismo. É um organismo e cada conduta vai ser uma conduta. Exato. O importante é você estar em acompanhamento, ter um médico de confiança e que você pense que é um período de transição, que não vai ser assim, que você vai numa consulta e depois vai voltar só depois de um ano. Não, talvez você tenha que ir a cada 3 meses. Porque são transições que acontecem. Não existe você estar num período de transição tão intensa que você vai ter uma conduta para você voltar só daqui a um ano. Pode ser que você tome, assim, 2, 3 meses. Ai, tô bem. Aí depois você não vai mais estar bem. Você vai ter que mudar alguma coisa e tem que voltar. Eu vejo muitos casos, amigas minhas próximas que estão fazendo reposição. Umas se deram bem, outras não. A minha mãe, por exemplo, ela não sabe nem o que é isso. Ela não teve nada. Então, mas isso é tão de pessoa para pessoa, de cabeça, de aceitação. Exatamente. Acho que a aceitação é um pilar que vai te ajudar muito nesse processo. Uma vez eu escutei uma médica falando assim pra mim, que bom que você tá entrando na menopausa, senão que você tá viva e o organismo tá funcionando. Exatamente, é normal, todo mundo vai entrar um dia, ela vai chegar pra você também. E eu tô viva, graças a Deus. Bom, vamos falar agora, pra finalizar. Ai, eu adoro esse assunto. Eu quero fazer uma pauta sobre menopausa. Vamos falar agora sobre a infertilidade e saúde pública. Como que é isso? Nossa, será que existe isso, né? Eu tenho minhas muito dúvidas, pouco. A infertilidade na saúde pública, ela é muito pouco valorizada, porque a gente tem poucos centros públicos. Nós temos, né? Nós temos alguns centros que cuidam das mulheres com infertilidade, mas assim, é muita demanda. Sim. Né? É muita demanda, não dá para resolver o caso de todo mundo. É. E aí, nos planos de saúde também não existe cobertura. Que é um absurdo, né? Não existe. Não existe. E acaba que a maioria das pessoas com questões de fertilidade tem que recorrer à rede privada. E essas pessoas com questões de fertilidade não são só as pessoas que estão tendo dificuldade em engravidar, como eu te falei. São casais homoafetivos, são mulheres que querem ser mãe solo, são, enfim, é uma gama muito grande de gente que precisa ser atendida. Mas isso não, enfim, está muito longe, eu acho, que de se tornar realidade. Que pena, né? Mas será necessário, porque, como a gente estava conversando antes, a taxa de natalidade só cai, a gente vai ter um déficit da previdência gigantesco, não vai ter quem pague, não vai ter, essa roda não vai girar, vai precisar nascer gente. Aumentar, né, o número. E isso que a gente vê em outros países, programas públicos de incentivo à fertilidade. Isso é uma preocupação muito grande, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sim. Eu vejo até os casais estão diminuindo o número de filhos. Os casais estão diminuindo e, assim, metade dos jovens, em uma pesquisa feita na Inglaterra e País de Gales, metade dos jovens em idade fértil dizem que não vão ter filhos, não querem ter filhos. Metade. Então, quer dizer, a projeção é de que nos centros urbanos a taxa de natalidade realmente caia bastante. E vai precisar de um programa de incentivo, de alguma coisa, né? É muito louco isso. Que, e aí, quando você quer engravidar, você precisa dispor de uma quantia grande de dinheiro, né? Sim, é um planejamento, né? É o tal do planejamento. Gente, faça um planejamento. Planejamento é importante para tudo na vida. Para finalizar aqui, eu sou louca para ser avó. E eu falo para meus filhos, eu quero ser avó. E meu filho mais novo falou, mãe, eu nem sei se eu vou ser pai, eu não quero ser pai. Eu tô pensando na minha profissão, talvez a minha profissão não me permita ser pai, porque eu vou ficar distante, tal, não sei o quê. Falei, você não seja nem louco. Eu falei, eu quero ser avó. Eu tenho essa discussão em casa. Sei. E falo que eu quero ser avó, e eles vão ter que assinar um contrato comigo, deixando meu neto ou minha neta, tanto faz, pelo menos 2 vezes na semana dormindo comigo. Guarda compartilhada dos mas netos. A mentalidade, eu não sei se eu quero ser pai, entendeu? Pois é, mas também
É muito precoce, a profissão tá na frente. A gente precisa respeitar essa geração, porque cada geração é do seu tempo. Imagina você ser da geração deles, que eles já cresceram com a notícia do aquecimento global, violência, precarização do trabalho, a renda diminuiu muito. Então, existe também essa insegurança de que será que eu vou dar conta? As relações humanas nesse momento digital da vida que estão cada vez mais precárias. E se a gente se colocar no lugar deles, talvez a gente chegue à mesma opinião, né? Por um lado, é racional, né? É racional. Porque assim, pra que eu vou colocar um filho no mundo se eu não der conta, com violência? Eu acho que tem um lado racional, porque tem muita gente que coloca filho no mundo e não assume, né, doutora? Você deve lidar muito também com isso. Sim, acontece demais. E é tão importante uma base familiar, a presença, seja da mãe, do pai, ou quem esteja junto, sabe? A construção da família, né, com uma base sólida. Importantíssimo, importantíssimo. Até para construção dessa criança, né? Nossa, eu assisti enfim, aí a gente vai se prolongar muito. Né? Mas eu assisti a série que tem acho que na Prime, o conto da Aya. Eu assisti. E assim, passa por isso, numa sociedade totalmente contaminada, e aí um país resolveu se fechar, porque lá as crianças nasciam, mas a que custo, né? Então, acho que a gente tem que cuidar muito da sociedade, a gente tem que ter um planejamento de saúde, sim, de educação reprodutiva e sexual. Que é importante, que a gente não tá falando só de gravidez, existem doenças também, né? Sexuais, transmissíveis. E assim, doenças físicas e mentais, né? Sim. Então a gente vai precisar, eu acho que, pensar em um programa para os adolescentes que estão vindo, porque isso é uma questão importantíssima para a sociedade. Uma educação, eu acho que tem que ser cultural isso. Física, educação mental, sexual, reprodutiva. Sim. E financeira. Não, é um combo. É um combo que é importante. Só para finalizar, eu adorei a sua participação. Eu ficaria horas conversando aqui. Não quero ir embora, não. Eu quero fazer uma pauta que eu acho que é super importante também sobre menopausa. Muitas mulheres estão aí sofrendo e não sabem qual o caminho para aliviar e ter uma qualidade de vida, tá? Doutora Carla, muito obrigada. Eu aprendi muito aqui, tive uma aula. Adorei vir. Me emocionei com a sua história, com a minha história. Eu me emocionei com a sua história. Coisas que precisamos passar. Hoje eu tenho entendimento. Muitas mulheres que também passaram, sintam-se abraçadas, acolhidas. Eu falo que para mim é a minha espinha, sabe? É um assunto muito delicado. Ainda não fechei isso em mim. Sei. Mas estou tratando. Sabe que a minha melhor amiga, ela teve muitas gestações e 2 filhos, né? E aí, enfim, eu sempre falo para ela, não, você teve... Todos esses bebês que não vieram são seus também, né? A gente não pode negar que eles nunca. Quando eu vou no médico, eu falo 3 gestações. A minha mãe, ela também, acho que teve alguma questão. Enfim, a minha avó perdeu um bebê. Isso é muito comum infelizmente. A gente só fica sabendo... seres humanos, a gente precisa falar, nós somos humanos. E é importante essa vulnerabilidade, sabe? Porque tem muitas mulheres que se fecham. Sim. Elas não querem expressar, às vezes, ficam isoladas. Que dói muito, né? Dói. Eu nunca passei por isso, eu não posso dizer, mas assim, eu acompanho e testemunho, né? Sim. Muitas pacientes que passam por isso. Isso a gente tem que ver que nós somos seres humanos. E Deus nos fez, assim, com essa reprodução desse jeito. Sim. Nem todos os embriões são perfeitos. Exatamente. E eles são formados, e eles estão no nosso útero, e eles recebem tudo o que eles precisam. E o tempo, né? Que no tempo que eles precisam, e claro que eles existiram, eles estiveram ali. Eu acredito muito no lado espiritual, já tem um espírito ali, né? Então, Sim. É a missão, é o tempo, e assim, com certeza aquela criança, durante o tempo que ficou nessa troca de amor... Ela fez parte do seu corpo. Ela fez, e me ensinou muito. Ela fez parte do seu amor, de você. Sim. Ela vai estar ali, ela passou por você. Existe uma história, né? E essa história nunca vai ser apagada. Nunca. E imagina só, houve tanta troca, né? Muita. É um amor incondicional.
Bom, a Então- gente não para de falar. Tá bom, vamos lá, Doutora, vamos em eu frente. quero que você deixe seu arroba para todas as pessoas que estão nos vendo, que estão precisando de ouvir, de marcar uma consulta com a doutora, tirar dúvidas, de realizar sonhos. É muito bom, gente. Eu já vvou virar paciente dela, já vou porque eu tô com sintomas. Sim, vamos lá. Ó, o meu arroba é @dra.carla_iaconelli. É Carla com C e Iaconelli com I e dois E dois L's. L's. Carla E a Iaconelli. Conelli. Manda mensagem lá, manda perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas. Eu sempre Ótimo. abro pra Ela gente é- trocar ideias. Tá bom, muito obrigada Tá bom? mais uma vez, adorei a sua participação. Eu vou colocar o arroba aqui no YouTube e no Instagram, tá bom, pessoal? Doutora, você faz parte do quadro Grandes Mulheres, Grandes Inspirações. Eu sou sua fã. Ah, Muito obrigada. obrigada. Tá bom? Pessoal, muito obrigada para você que ficou aí nos assistindo. Compartilhe esse episódio. Eu sei que tem muitas mulheres que estão aí precisando de um acolhimento, de uma orientação e de amor, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo episódio.